Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Conversa de Esteta. Esse é o espaço para a gente conversar e discutir sobre as estratégias de como nós podemos entregar melhores resultados estéticos aos nossos pacientes. Eu sou Joris Almeida, sou dentista e biomédica esteta e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a vitamina B3. A vitamina B3, ela é um coringa aí para nós profissionais estetas e muitas das vezes ela passa desapercebida aí nos arsenais aí para os esteticistas. Então eu queria comentar, bater um papo um pouquinho sobre essa vitamina, lembrar vocês sobre a importância dela, como que ela pode agregar valor aos nossos trabalhos, como que ela pode ser útil pra gente, para que vocês comecem a usufruir dessa vitamina. É muito comum as pessoas usarem a vitamina C, né, como antioxidante, é uma vitamina que está sempre muito em alta, todo mundo lembra dela, mas a vitamina B3, B de bola, ela é muito útil pra gente, tá? E com certeza vai ajudar com que você melhore aí os seus resultados estéticos de diferentes disfunções estéticas do seu paciente. Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. Uma das importâncias que eu vejo na vitamina B6 é assim, que ela, B3, tá? 3. Ela é conhecida também como a vitamina da beleza, a vitamina da juventude, a vitamina da pele saudável, da pele bonita, né? Mas esses adjetivos todos, eles têm uma explicação para que essa proteína mereça e que ela tenha aí esse título. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre isso, explicar o porquê que essa vitamina ela é tão legal a tal ponto de ser conhecida popularmente como a vitamina da juventude, da beleza, da melhora e da qualidade de pele, né? Então, gente, o que acontece? Pensando aí no rejuvenescimento, nós temos vários fatores que causam o envelhecimento. Dentro deles, os fatores extrínsecos, né, que vão acometendo aí o nosso organismo, acometendo as nossas células, vão causando aí esse envelhecimento. Conforme essas células, elas vão ficando acometidas, cheias de toxinas, cheias de toxicidades, isso vai diminuindo a função da célula, vai diminuindo a capacidade dela de trabalhar adequadamente. E também nós temos que pensar no próprio fato da senescência. Senescência é quando o organismo ele vai ficando mais lento e algumas células vão parando de funcionar. Então vai envelhecendo o corpo, que é a senescência, que é também fisiológico aí pra gente. Agora, o que acontece? Algumas pessoas, elas entram aí numa senescência um pouco mais cedo, um pouco mais precoce do que outras, né? As nossas células, um dos fatores que a gente tem, uma das teorias que a gente tem aí sobre o envelhecimento é a diminuição dos nossos telômeros. Então, o que significa isso, né? Eles vão perdendo as pontinhas. E é exatamente nas pontinhas desses telômeros que fica o nosso DNA. Então, quando a gente vai perdendo esses telômeros, vai diminuindo, vai tendo um encurtamento desses telômeros, a gente vai entrando em um envelhecimento mais acentuado. E a vitamina B3, ela tem a capacidade de ajudar aí nessa integração, a diminuir esse encurtamento. Então vamos pensar assim, quando uma célula ela é acometida, ela é danificada por um fator extrínseco, por um radical livre, por uma inflamação, por qualquer coisa que danifique essa célula, o nosso corpo, na tentativa de resolver aquele problema, ele vai até ali aquele DNA, até aquele cromossomos ali e tenta reparar. Então, como que funciona isso? Normalmente é uma molécula que ela fica dentro de um envelopinho e ela fica muito enroladinha. Então, a célula, para conseguir fazer a reparação dessa parte que foi lesionada, precisa, teoricamente, tirar esse cromossomo de dentro do envelope, desenrolar esse cromossomo e lá onde que está o problema, reparar o problema. Aí precisa enrolar novamente esse cromossomo e, teoricamente, colocar dentro do envelope. Então, todas as vezes que a célula ela sofre uma lesão, ela é agredida,
normalmente esse processo acontece. E para que esse processo aconteça, a gente precisa de umas proteínas que são chamadas de sirtuínas. São esse grupo de proteínas que tem a capacidade de ir lá dentro da célula e fazer exatamente isso. Tira do envelope, desenrola, repara, enrola de novo, põe no envelope. Então, essas sirtuínas, para que elas sejam ativadas e para que elas consigam exercer o serviço dela, nós precisamos de ter as vitaminas do complexo B3, do complexo B, principalmente a B3, a B1 e a B2, tá? Então a B3, ela tem essa capacidade de ir lá e ativar isso daí. Então, quando a gente tem um processo desse que está funcionando adequadamente, quando nós temos essa proteína que ela está funcionando, proteína não, desculpa, essa vitamina, que está funcionando, que está em níveis satisfatórios do nosso corpo, a gente consegue garantir a integridade das nossas células. E outra coisa também que é importante pela vitamina B3, ela nos ajuda a metabolizar, a sintetizar os triglicéridos. Os triglicéridos, ele é aí uma lipoproteína que nós temos e quando ela está aumentada no nosso sangue, isso faz com que a gente tenha uma tendência maior a ter o aumento da inflamação, consequentemente evoluir aí para uma resistência à insulina. Então, quando nós temos vitamina B3 em forma satisfatória no nosso corpo, essa B3 ela consegue orientar que as nossas células consomam aí esse triglicérides dentro da célula. Então a gente pega esse triglicérides, coloca dentro da célula, lá na mitocôndria, ela vai converter aí esse triglicérides, vai separar esses ácidos graxos e vai converter isso em energia. Então quando a gente começa a utilizar esses triglicérides, essa gordura como fonte de energia, normalmente a gente tem uma tendência a ser mais magro. Quando nós temos uma carência e ou uma deficiência aí da vitamina B3, nós perdemos essa capacidade de metabolizar os lipídios, as gorduras. Então, o paciente tem uma tendência maior a acumular gordura, a ter aí o excesso de peso, tá? Outro fator é que ele também ajuda na metabolização das glicoses, né? Então, da mesma forma que ele faz com que o triglicérides entre dentro da célula para se transformar em ATP, quando eu tenho a vitamina B3 em forma satisfatória, em quantidades ideais, ele também ajuda que o nosso corpo pegue essa glicose e facilita o transporte da glicose para dentro da mitocôndria. Então, isso faz com que a gente tenha um controle mais ideal, mais favorável dos níveis de glicose na corrente sanguínea. E outro fator que causa muito o envelhecimento da gente é nós termos o excesso aí de glicose na corrente sanguínea. Isso causa a glicação leva o paciente para uma formação maior de radicais livres e consequentemente para o estresse oxidativo. Um paciente que ele tem muita glicose na corrente sanguínea é um paciente que evolui para uma inflamação subclínica, e nós já conversamos várias vezes aqui sobre os malefícios da inflamação subclínica para os pacientes, né? E aí uma outra coisa bem interessante também, que eu anotei aqui pra gente conversar, é um outro fator que faz com que a gente envelheça, é a diminuição da qualidade ou da quantidade de mitocôndrias que nós temos dentro das células. Então, nós temos células que chegam a ter mais de 60 mitocôndrias dentro dessa célula. E o que é a mitocôndria? É como se fosse a bateria da nossa célula. É ela que gera energia para que todas as outras células trabalhem, para que o organismo trabalhe. Então, se eu quero, por exemplo, estimular o meu paciente com um protocolo, um procedimento estético, e eu quero que esse paciente responda, o meu corpo precisa de produzir, precisa de ter mitocôndrias de forma ideal e em qualidade, para que essa mitocôndria tenha energia, para que as células funcionem. Se eu tenho baixa mitocôndrias, eu não consigo formar ATPs, que é a energia básica para o meu corpo. Então, por mais que eu dê o estímulo para o meu paciente, através de um aparelho, através de um manual, esse paciente tende a não responder bem, porque está faltando aí essa célula, essa organela. Então, a vitamina B3,
ela ajuda a garantir a integridade e a conservar a quantidade de mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias nós tivermos no nosso corpo, nas nossas células, mais jovens nós seremos, mais energia criativa, mais disposição e melhor o nosso corpo irá responder aos estímulos estéticos. Um outro fator muito interessante também da vitamina B3. Quando os nossos melanócitos ele produz pigmentação, para que esse pigmento tende a ficar dentro dessa célula, eu preciso que o paciente tenha uma concentração ideal e satisfatória de B3. Se o paciente tem uma carência de B3, isso favorece com que o melanócito libera a pigmentação para os queratinócitos que estão ali ao redor. Então, quando você quer tratar um paciente que tem melasma, é importante você garantir que a vitamina B3 desse paciente esteja em concentração satisfatória, principalmente para que o melanócito entenda e receba esse comando de que a pigmentação precisa ficar ali dentro daquela célula. E olha que interessante, né? E a vitamina B3, ela pode ser usada não somente via oral, mas também via tópica. Você pode prescrever um cosmético para o seu paciente, pode mandar manipular um cosmético que tenha aí a vitamina B3, porque ela vai ajudar não somente de dentro para fora, mas também de fora para dentro, uma vez que a nossa pele é um órgão absortivo. Então ela tem a capacidade de absorver aí essa vitamina e fazer com que o melanócito responda melhor. Então, se você quer garantir a integridade do seu tratamento de melasma, garanta que o seu paciente tenha uma boa suplementação aí das vitaminas do complexo B, dentro delas também aí a vitamina B3. A vitamina B3, ela está muito rica em legumes. Ela também está em castanhas e uma parte aí em carne. Mas o que acontece? A vitamina B3 ela não pode ser aquecida. As vitaminas do complexo B, de uma forma geral, quando elas são submetidas ao calor, elas se desintegram. Então, se a gente for pensar assim, eu não como muito legumes, mas eu como muita carne, então eu vou pegar essas vitaminas através da carne, isso é um pensamento errado, porque a gente não come carne crua, a gente come carne cozida, e uma vez que esse alimento eleva uma temperatura, a gente perde. Então, a vitamina dos complexos B, mas principalmente a B3, que é a que hoje nós estamos conversando, para que você tenha uma qualidade dela, uma concentração satisfatória, nós precisamos de comer legumes, principalmente legumes verdes e os brutos. Os brutos são mais ricos nessa vitamina. Só que a gente precisa de ter ela constante. O nosso corpo não acumula isso. Por exemplo, digamos que hoje eu fiz uma alimentação muito rica em vitamina B3. O meu corpo consegue segurar isso no máximo 2 dias e depois ele já entra em carência novamente. Então, para que a gente tenha um resultado satisfatório dos nossos tratamentos, tanto para rejuvenescimento, para flacidez e para manchas, é ideal que o paciente tenha o uso contínuo aí dessa vitamina B3. E uma forma muito legal de você conseguir suplementar isso, que inclusive eu já comentei com vocês, é através aí do levedo de cerveja, tá? Só que o levedo de cerveja, ele eu até falo que ele é um alimento, porque ele é muito rico. Só que assim, as concentrações de todas as vitaminas do complexo B acabam sendo pequenas. Então, para que a gente tenha as quantidades ideais aí desses complexos B, a gente precisa de ingerir mais ou menos aí umas 10 cápsulas de levedo de cerveja que tenha mais ou menos 500 miligramas. Então, se você pegar 10 cápsulas por dia, você consegue ter uma concentração ideal das vitaminas do complexo B, dentro delas a vitamina B3 no nosso corpo. Então, quando você pensa em rejuvenescer o seu paciente, é importantíssimo que a gente tenha, que a gente garanta aí a integridade disso.
O paciente, geralmente, quando ele não tem uma vitamina B3 favorável, ele é um paciente que tem muito esquecimento, falta de concentração. E por que isso? Porque o nosso cérebro, ele consome muita energia. O nosso cérebro consome muita glicose. E para que a gente consiga utilizar essa glicose como fonte de energia, para que ela se transforme em um ATP, eu preciso pegar essa glicose e colocar dentro da mitocôndria. E lá na mitocôndria ele vai fazer várias reações químicas e converter em ATP. Então o nosso cérebro, quando ele está mais preguiçoso, mais cansado, mais lerdo, falta de concentração, isso significa não somente, mas pode ser que esse paciente também esteja aí com carência de B3. Por quê? Porque a gente necessita de mais glicose, de mais ATP para que o nosso cérebro trabalhe. E não é ter somente glicose na corrente sanguínea, tá, gente? Glicose na corrente sanguínea não nos servem para nada, muito pelo contrário. Congestiona e deixa o nosso sangue mais grosso, faz com que ele tenha uma dificuldade de circulação, ele chupa a água do organismo para ele, e o paciente tem uma pele mais ressecada e causa mais inflamação, mais glicação e estresse oxidativo. Então, para eu utilizar aí essa glicose, ela precisa estar dentro da célula. Então, assim, Júlia, glicose é importante? Extremamente importante. É a nossa fonte de energia mais fácil, mas não na corrente sanguínea. Eu preciso de pôr essa glicose dentro da célula. Então, a gente tem duas formas mais fáceis de gerar energia, através da glicose e através das gorduras, que no caso aí um deles é o triglicérides, que transforma em ácido graxo. Se a gente quer que o nosso paciente perca peso, nós temos que dar o estímulo para ele para queimar essa gordura. E para facilitar, para que essa gordura seja queimada, para que ela seja eliminada, eu preciso utilizar isso como fonte de energia. E o meu corpo só vai metabolizar essa gordura quando a gente tem aí concentrações ideais de B3 para pegar esses triglicérides e colocar dentro da mitocôndria. Então, se você pega, por exemplo, um paciente que tem colesterol aumentado, porque tem aí triglicérides aumentado, como que você consegue diminuir esse triglicérides do paciente, né? Suplementando esse paciente de vitaminas do complexo B, dentro dela, rico aí, uma concentração mais elevada de vitamina B3. E é muito bacana que vocês tenham esse conhecimento, que vocês consigam compreender isso, porque são muitos os pacientes que possuem triglicérides aumentado. E triglicérides aumentado está diretamente associado às disfunções estéticas. O paciente tende a ter mais disfunções de pele, o paciente tende a ter uma queda de cabelo, o paciente tende a ter mais manchas. Então, para a gente conseguir reverter e tratar isso de uma forma satisfatória, uma das formas é garantir aí que o paciente tenha também o complexo B, entre elas o B3. Outra coisa é que essa célula, essa vitamina, ela ajuda na regeneração do DNA. Eu não comentei com vocês que ela ajuda lá na reparação do telômero. Então, vamos pensar o seguinte, eu faço um peeling no meu paciente, tá? O que é um peeling? Eu estimulo o meu paciente a um processo inflamatório, onde ele vai ter ali o ressecamento da pele, aquelas células vão morrer, para que eu tenha estímulo para produzir umas novas células. Quando eu estimulo o meu paciente a esse processo inflamatório controlado, para que ele tenha uma produção de novas células, de uma nova pele, eu preciso garantir que esse paciente, que ele tenha complexo B, principalmente B3, em dia, em valores, em quantidades ideais. Por quê? Porque senão essas células, as divisões ali dos queratinócitos para poder formar novas células, elas entram em deficiência e as células acabam não tendo uma formação tão saudável.
Então você pode ter um efeito de um pós-peeling que não seja um rejuvenescimento. Você pode causar uma mancha no paciente, você pode inclusive causar talvez até uma flacidez naquele paciente. Por quê? Porque você não garantiu a integridade dos nutrientes essenciais para que essas células tenham a integridade daquele DNA. E para que a célula faça mitose, ela precisa de fazer mitose a partir ali do DNA, dividir aquele DNA para que a gente consiga trabalhar de forma ideal e garantir um rejuvenescimento, uma remodelação celular, tá? É por isso que as células estão grandes no hemograma também, mas não somente pela B3. Hemácias grandes no hemograma está mais associado à carência da B6, da B9 e da B12, tá? Mas a B3, ela também faz parte das vitaminas do complexo B. E todas as vitaminas do complexo B participam da formação das células do sangue, mas em maior concentração B6, B9 e B12. Mas se eu tenho uma carência de B3, eu posso ter sim um desfavorecimento na formação das minhas hemácias. Não tão agressivo e tão significante quanto B6, B12, B9, mas também participa, ok? Em relação à pele, né? Então, por que a B6 ela é muito importante para a pele? Primeiro, porque ela ajuda a garantir a integridade aí da pele em relação às divisões e às mitoses. Eu preciso também, para que ela consiga, a B3, ela tem ela conversa ali com as nossas glândulas sebáceas e controla a produção de sebo. Então isso faz com que o paciente tenha uma tendência a produzir menos acne. Se vocês forem verificar os cosméticos que a grande maioria usa para fazer a secagem de uma acne, ela tem aquele componente, a vitamina B3. Então, quando a gente tem a suplementação de dentro para fora de uma vitamina B3, eu já estou garantindo que esse paciente não tenha estímulo para começar a produzir uma acne, tá? E as concentrações de vitamina B3, elas são baixas na corrente sanguínea, mas ela é constante. Então, o fato dela ser pouca, da gente precisar de uma concentração pequena, não significa que a gente pode comer mal, muito pelo contrário, a gente necessita de ter uma alimentação mais regrada ou de suplementar isso para que a gente tenha isso em quantidades constantes, tá? E ela também, por ela ter essa capacidade de ajudar a nossa célula a se recuperar, eu não comentei no início da live que quando a célula tem uma lesão a nível de cromossomo, que a B3 facilita com que o organismo consiga ir lá, desenvelopar isso, desenrolar e reparar aquela lesão. Então isso acaba sendo também anti-inflamatório, isso acaba ajudando na cicatrização da pele. Então quando vocês pegarem um paciente que tem, por exemplo, dermatite atópica, né? Eu nem gosto muito de falar esse nome, dermatite atópica, porque eu tive dermatite atópica. E na verdade a dermatite atópica ela é mais conhecida como algo que não tem tratamento, né? E não, a dermatite atópica ela é uma pele que está muito inflamada por reflexo do organismo. Então quando você pega um paciente que tem uma dermatite, tá? Que você consegue repor aí esses nutrientes da B3 do paciente, de preferência via oral e também via tópico, você consegue melhorar essa dermatite que o paciente tem. Agora, o que eu peço para vocês prestarem muita atenção? O meu intuito com vocês é que vocês descubram qual que é o problema e resolvam o problema. Por exemplo, se você começa a suplementar o seu paciente através de um cosmético que tem a vitamina B3, você vai conseguir clarear o melasma, você vai conseguir a corrigir aquela dermatite, você vai inclusive melhorar aí a qualidade de pele, a luminosidade dessa pele. Mas o importante é que você consiga garantir durabilidade, que você proporcione ao tratamento do seu paciente, constância,
né? Então, se você tem, por exemplo, se você não resolve o mal pela raiz, o que você vai fazer com o seu paciente é paliativo. Então, a intenção não é que seja paliativo, a intenção é que seja resolvido o problema. Então, eu queria que vocês compreendessem a grandeza dessa vitamina e começassem a usufruir dessa vitamina. Tá? Então, se vocês têm dúvida em relação aí a como suplementar, por quanto tempo, uma forma que vocês vão conseguir trabalhar sem que vocês errem é orientando o paciente de vocês a fazer uso constante aí do levedo de cerveja, por exemplo. Mas, gente, para todo o centro, tá? Em umas concentrações mais altas. Então, assim, uma cápsula por dia de levedo de cerveja, com certeza é melhor do que nada, mas é pouco, não vai fazer muita diferença. Então, para que você consiga fazer benefício do levedo de cerveja, você tem que consumir pelo menos aí 5 cápsulas de 500 miligramas. Ou se você pegar a concentração de 1 grama a cápsula, que é mais difícil, mas às vezes você acha, aí você pode fazer uso de 3 cápsulas, tá? Isso vai garantir que vocês consigam resultados bem bacanas de rejuvenescimento, de mancha, de dermatite do paciente de vocês. Enfim, se vocês vão tratar redução de medidas do paciente de vocês, garanta a integridade da B3, tá bom? Para que você tenha um melhor resultado. Pessoal, é isso então que eu queria falar com vocês. Então eu vou finalizar por aqui. E antes de finalizar, eu gostaria de convidar vocês, profissionais estetas, a entender um pouquinho mais sobre os exames laboratoriais, a começar a usufruir, a utilizar essa ferramenta, que com certeza vai fazer com que você descubra o que está causando a disfunção estética do seu paciente. Então, os exames laboratoriais é algo que veio para agregar. Todo o meu conteúdo, tudo que eu tenho falado aqui para vocês é batendo nessa mesma tecla, porque eu defendo aí os exames laboratoriais, desde que eles sejam avaliados de acordo com os valores ideais e não os valores de referência. Para nós, estetas, isso precisa de ser utilizado de acordo com os valores ideais. E eu tenho um curso que chama Você no Topo, Avaliação e Interpretação de Exames Laboratoriais Voltados para a Estética. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem no link da minha bio um link para a lista de espera desse curso. Então, esse curso hoje ele está com as inscrições fechadas, mas se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu te convido a clicar nesse link e entrar nesse grupo, porque quando a gente for abrir novas turmas para esse curso de exames voltado para a estética, quem está ali no grupo VIP vai ficar sabendo primeiro sobre esse curso e vai ter aí alguns benefícios em relação a isso. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre os exames laboratoriais, sobre a ortomolecular, sobre como suplementar o seu paciente, eu trabalho bastante sobre isso no meu curso e eu te convido a aprofundar aí os seus conhecimentos, tá bom? Então, clica lá no link da bio, participa do grupo VIP e vai ser um prazer ter você aí no futuro como um aluno para te acompanhar um pouco mais de perto. Pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida sobre a vitamina B3, que é hoje o nosso tema que nós conversamos, então, beijos, gratidão aí pela companhia, pelo tempo de vocês, por estar aqui comigo. E se você quer que eu discuta aqui algum tema especial, quer conversar melhor sobre um assunto, eu aceito sugestões, são sempre bem-vindas. Manda pra mim em inbox que vai ser um prazer discutir com você, conversar com você sobre esse tema que você quer saber um pouco mais, tá certo? Beijos, boa noite, durma no escuro, sem som e sem cheiro, e durma com Deus, tá?